Meus irmãos, dando sequência à evolução da consciência humana, nós estamos falando a respeito da justiça e hoje vou falar sobre a pressão existencial. Será que é uma coisa que é justa ou injusto? O que é a gente sofrer pressão? Pressão dos outros, pressão das coisas. Mas, em verdade, é o seguinte, começando assim, o ser humano, ele tem uma tendência a ser acomodado. Ele gostaria de ter tudo o que ele quer, viver sempre curtindo a vida, sem precisar fazer muita coisa. De preferência, que ele tivesse bastante dinheiro e os outros o servissem, o tempo todo, porque se ele não fizer, alguém vai servir, Então, o ser humano gosta dessa coisa, de ser servido, ficar curtindo a vida dele, E assim, mas para a gente ter esses privilégios, essas coisas, que a princípio é para ser um galardão, dentro do contexto como é feita a vida aqui na Terra, não é para se viver diretamente ligado, ao, digamos assim, a essa coisa do prazer, o só da festa. Então, tem que entender as características desse plano existencial para que a gente fique vivendo dentro da realidade. Senão a gente cria um universo imaginário e começa a viver aquele universo imaginário. Então, o que acontece? O ser humano tem uma certa pressão que é extremamente necessária, porque assim vem a questão da educação. Porque, a princípio, nós nascemos como animais, temos um monte de instintos na carne, necessários, alguns, para a nossa sobrevivência. Mas que depois, através da nossa consciência, nós temos que ter o controle desses impulsos, desses instintos e saber aquilo que a gente pode fazer e o momento de fazer. As coisas têm um momento, tudo nesse mundo é assim. Então, o ser humano muitas vezes gostaria de burlar tudo isso, Para que plantar e cuidar? Melhor se fosse direto só para a colheita lá, Então, mas se não plantar, não tem nada para colher. E daí dá todo esse trabalho. Então, em verdade, tem uns que não querem entender isso. E aí, tem a questão do horário, A pessoa precisa de um determinado horário, então, para que ela possa estar lá dentro do compromisso dela, tem o horário, Aí as pessoas têm dificuldade de se ajustar aos horários, chegam atrasados, isso e aquilo, quando não tem um relógio ponto mesmo, a pessoa não cumpre exatamente seus horários. O aluno vai no colégio, Se ele puder, ele mata a aula, ele vai fazer outra coisa, tem que ter toda uma vigilância lá para que ele fique dentro da sala. E se não tiver prova, ele não estuda, ele não aprende. Então ele precisa daquela pressão ali para ele poder funcionar. E assim são inúmeras coisas que a pessoa precisa ter uma certa pressão para que ele funcione. Já tem outros, porque isso é extremamente variável, de acordo com a personalidade, de acordo com a condição de cada um, como ele foi criado, educado, enfim. São muitos fatores que influenciam, muitos itens que influenciam em como uma pessoa é. Mas tem outros que já têm por si mais iniciativa, têm mais vontade, já entendem, porque sabem que precisa fazer esse esforço para viver aqui nesse mundo e para ser alguém, para ter dignidade. Tem uns que se importam, querem ter dignidade, querem ser honestos. Tem outros que não se importam. Eles querem ter as coisas, se for honesto ou não, não importa. Então, essa coisa precisa ser balizada na humanidade, de que, em verdade, daí no dia a dia na vida, principalmente atual, aonde tem muitos bilhões de pessoas vivendo,
disputando os espaços, disputando os empregos, disputando as vagas, os lugares, e aonde todo ser humano quer ser importante. O ser humano tem uma vontade de ser importante que é impressionante. Ele não quer ser igual, ele quer ser melhor sempre. É bom a ideia de ser melhor, mas ser melhor não para se mostrar melhor que os outros, mas porque tu pode superar seus limites. Aquele que busca, que vai, ele supera seus limites, ele vai além. Então, superando seus limites, tu consegue chegar mais longe, tu consegue vencer melhor os obstáculos e as coisas que o mal coloca. Aí, muitas vezes, nós justificamos as nossas condutas, as nossas respostas, porque estão nos pressionando. E aquela pressão, a pessoa se indigna, bota a boca, fica bravo, porque está pressionado. De qualquer maneira, né? Aí a pessoa vai tentar exprimir sua razão, o seu porquê, a sua justificativa, mas em verdade, né, é porque a pessoa não trabalhou ainda como deveria sua consciência. Tem coisas que realmente não são fáceis, tem estímulos repetitivos, diários, cotidianos que a pessoa vive e que acaba cansando ela. Então, mas a pessoa daí vai ter que achar um jeito de se livrar desses estímulos ou de como lidar com eles, porque o que não pode é deixar que eles façam você se descontrolar e façam você perder, né, o prumo. Então, para mostrar que nós temos capacidades de enfrentar as pressões, Jesus, antes de começar a pregar, a fazer o seu trabalho aqui na terra, ele foi levado pelo Espírito para ficar 40 dias e 40 noites no deserto, onde sofreu todas as tentações, toda a pressão. E lá no final, a coisa estava muito complicada para o lado dele, onde vieram as tentações maiores, e ele resistiu a todas. Ele mostrou que com toda aquela pressão, ele continuou justo e verdadeiro. Então, o que é para nós difícil é ser justo, ser verdadeiro na hora da pressão. E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar, porque isso pega a todos, não existe ninguém isento. Então nós temos que trabalhar muito para poder a gente superar os estímulos repetitivos e as pressões que essa vida tem oferecido aos montes. Porque a gente tem que entender que nós vivemos numa guerra. É uma guerra espiritual entre o bem e o mal. E essa guerra tem seus comandantes. Tem o comandante do bem e tem o comandante do mal. E aí o que acontece? Se vocês veem, hoje está acontecendo várias guerras no planeta. Quando vem a guerra, não tem pressão maior. O inimigo vem com tudo para cima, com o seu exército, matando, destruindo. E hoje, com o poder tecnológico das armas, faz um prédio virar pó em um segundo. Então, o inimigo vem com toda a pressão e você vai ter que se virar com aquela pressão. Aliás, a guerra, eu acho a maior estupidez da humanidade, porque se vocês olharem claramente o que é uma guerra, um país que declara guerra contra o outro, ele declara a temporada de caça. Está aberta a temporada de caça. Se armem e vamos caçar os irmãos do outro país lá, vamos matar eles. Está aberta a temporada de caça, está liberado. Pode matar que ninguém vai ser preso. Essa é a guerra. Caça os seres humanos, vamos caçar os humanos. Assim vive a humanidade. E aí, como é que o cara que está sendo atacado faz? Ele tem tempo? Ele vai ter que enfrentar na pressão, com toda a pressão. E assim nós vivemos uma guerra espiritual. Então, se a gente for frouxo e não enfrentar, a gente cede à pressão do mal. E a pressão do mal faz com que a gente acabe fazendo as coisas erradas e depois a nossa vida é errada e a gente vai culpar, não, foi a pressão, foi o outro, foi não sei o quê.
A questão tem que entender que nós estamos aqui nesse plano. Isso não tem mais como mudar, isso é um fato. E o fato de estarmos aqui nesse plano, estamos sujeitos ao que tem aqui nesse plano. E nesse plano tem essa guerra do bem e do mal. E daí tem os interessados. E no mundo invisível que você não vê, tem um sistema aonde o Satanás controla as nossas vidas. Ah, mas não é Deus. Deus controla quem entrega a vida para Ele, quem busca Deus. Naturalmente, se não buscar Deus, quem controla a nossa vida é o Satanás. Para a gente não ser controlado pelo Satanás, nós temos que realmente se ligar muito a Deus. Porque isso a gente não vê. Mas esse sistema eu sei como é. Eu já tive lá dentro desse sistema. E sei das artimanhas e do quanto é difícil, falei na palestra passada, ser você mesmo, porque o maligno não deixa. Então, nós temos que realmente entender que essa pressão, a pressão da vida, é a guerra espiritual. E assim, as pessoas são usadas como os exércitos são usados pelos seus comandantes. O comandante do mal vai recrutando e rebanhando as pessoas que usam seus elementos, usa as armas do mal contra o outro, aí é do mal. E aqueles ali, ele rebanha para lutar com eles, para pressionar os outros. Então, as pessoas desavisadas entram em conflito, brigam, matam, puxam o revólver, enchem de tiro, ou então fazem coisas para destruir a vida do outro. E todos usados pelo maligno. E todos querendo dizer que são de bem, que estão se defendendo. A única defesa verdadeira contra o mal é o bem, é a luz, é Deus. E Ele tem esse poder. E aquele que realmente faz a vontade do Pai não tem a influência do mal em cima dele, porque ele está firme com a vontade do Pai. Agora, quando ele segue os seus interesses pessoais, muitas vezes, não são alinhados com a vontade de Deus, aí o mal entra e usa a pessoa como um soldado seu. E as pessoas ficam nessa pressão, uma em cima da outra, porque não estão bem posicionados em relação a Deus. Se tivesse bem posicionado, entendendo a vontade do Pai, não estariam em conflito com os outros. Deixariam o mal passar, porque ele vai passar. Então, entender que a pressão faz parte desse plano e que não é nenhuma justificativa para a gente errar, para a gente fazer coisas injustas. E também não adianta ficar bravo com a injustiça do outro, porque a gente está toda hora sofrendo injustiças. Mas porque se a gente tivesse realmente como filmar tudo que a gente faz e olhar depois com calma, você vai perceber que você também faz muitas injustiças. Agora, é aquela velha história, o que bate, esquece, o que apanha, não. Então, as pessoas fazem justiça e não percebem, porque é o outro que recebe. Agora, quando você recebe, você percebe, aí acha que o outro é injusto. Enfim, assim segue a vida aí, um sendo injusto com o outro, culpando o outro, e ninguém muda, ninguém melhora, e o troço só piora. Então, tem que clarear a cabeça, clarear o entendimento, a própria consciência. E clarear essa consciência é você ver que o mais importante de tudo, é a gente estar sempre com o amor, com Deus, com a verdade. E que não adianta ficar brigando contra o mal, porque o mal a gente não vai retirá-lo daqui, aqui o lugar dele. Nós é que temos que nos preparar para sair daqui e para fugir do mal. Porque ninguém consegue ser feliz de verdade, ninguém consegue ter uma vida boa de verdade convivendo com o mal. E a gente
tenta evitar, fecha a nossa casa, fecha as coisas para que o mal não entre. Mas hoje ele entra pelo celular, pela mídia, por várias coisas. Então, cuidem com o que vocês mexem para que o mal não fique entrando na vida de vocês. Porque ele entra sem ser convidado. Ele entra sem ser querido, sem que peçam a presença dele. Ele está sempre pronto para entrar. Então, fiquem ligados para que vocês sirvam a Deus e não ao maligno. Porque parece óbvio, mas não é. Você vai ver, se você pudesse ver claramente tua conduta, se você aproveitar todo o tempo que tu está aqui no culto, que você fique realmente trabalhando e vendo o que você fez, você vai perceber que você também é injusto em muitas coisas. Então, a consciência é essa, é você entender, é você compreender a verdade e não a vontade do pensamento. Não ajeitar a realidade, né, dentro do teu universo imaginário. Entender, a realidade é a realidade, não tem como mudá-la nesse sentido, a não ser que tenha um evento, coisas para mudar as coisas, senão é tudo ilusão. Então, o recado é esse, que preste atenção, a pressão faz parte desse plano existencial, porque aqui é uma guerra do bem contra o mal. Sejam soldados do bem, oficiais do bem, entre nas fileiras do bem e combatam o mal com amor no coração, combatam o mal com o bem. A arma do cristão, a arma do cidadão do bem é o bem. E aí, se você ficar com raiva e quiser também fazer o mal, você caiu na armadilha. Ninguém é para ser justiceiro, é para ser justo. A justiça tem os donos. Aqui na terra tem os tribunais. E lá no céu tem Deus, tem Jesus. Então, entregue a justiça aos competentes pela justiça. Você apenas seja justo. Amém.